Beatriz olhou para o homem que acabará de entrar no elevador e não conseguiu segurar. A risada saiu alta, ecoando pelas paredes espelhadas. Ali estava ele, um sujeito com roupas de fazenda, botas sujas de barro, chapéu de palha na mão e um cheiro de terra que tomou conta do espaço apertado. Entre 15 pessoas espremidas naquele elevador corporativo, ela foi a única que achou apropriado transformar aquele momento em piada. Gente, vocês estão vendo isso? Acho que alguém se perdeu no caminho da feira. A voz dela cortou o silêncio constrangedor. Algumas pessoas desviaram o olhar. Outras fingiram mexer no celular. Mas Beatriz continuou. Sério, amigo, o curral fica do outro lado da cidade. O homem não disse nada. Apenas olhou para ela com uma expressão que misturava calma e algo mais profundo. Algo que Beatriz não conseguiu decifrar naquele momento. Quando as portas se abriram no 12º andar, ela saiu rindo, satisfeita com o entretenimento que proporcionara aos colegas. O que Beatriz não sabia era que aquele homem não estava perdido. Ele tinha um compromisso agendado com a presidência da empresa. Um compromisso que mudaria completamente a estrutura daquele lugar. E mais especificamente, mudaria para sempre a vida daquela mulher que riu dele. 3 dias depois, Beatriz receberia uma convocação para a sala da diretoria. E quando ela entrasse naquela sala, encontraria o mesmo homem do elevador. Mas desta vez, ele não estaria vestido como fazendeiro. Estaria sentado na cadeira que deveria ser dela. A promoção que ela esperava há 2 anos. O cargo de gerência regional. Tudo tinha acabado de escorregar pelos seus dedos. E o pior ainda estava por vir. Antes de continuar, deixe seu like para fortalecer o canal. E nos comentários, conte, é a primeira vez que você está assistindo nosso canal? De onde você está nos assistindo? Adoraria saber. E não esqueça de se inscrever para não perder as próximas histórias emocionantes que preparamos para você. Esta é a história de como um momento de humilhação pode mudar completamente o rumo de uma carreira. E de como as aparências enganam mais do que imaginamos. Beatriz acordou naquela segunda-feira com a sensação de que seria um dia especial. Depois de 8 anos trabalhando na mesma empresa, finalmente chegará o momento da tão esperada promoção. Seu supervisor havia deixado escapar na sexta-feira que uma grande mudança estava por vir, e todos sabiam que ela era candidata natural para assumir a gerência regional. Ela chegou ao escritório às 7h40, como sempre fazia. O prédio comercial de 20 andares no centro da cidade já fervilhava de movimento. Executivos apressados, estagiários nervosos, empresários falando ao telefone. Beatriz cumprimentou o porteiro, passou pela catraca e caminhou até o elevador. Eram 7h50 quando as portas se abriram. O elevador já estava com 6 pessoas. Beatriz entrou e apertou o botão do 12º andar. Nos andares seguintes, mais pessoas entraram. 8º andar, mais 3. 9º andar, mais 2. 10º andar, mais 4. O espaço ficava cada vez mais apertado, como acontecia todos os dias naquele horário de pico. Foi no térreo, quando as portas se abriram pela última vez antes de subir direto, que ele entrou. Rodrigo era um homem de aparência simples. Trajava calças de tecido grosso, camisa xadrez com as mangas arregaçadas, botas marrons manchadas de barro seco. Segurava um chapéu de palha em uma das mãos e uma pasta velha de couro na outra. Seus cabelos estavam um pouco desalinhados, e havia terra sob suas unhas. O cheiro de campo entrou com ele, uma mistura de terra molhada e ar livre. As pessoas no elevador se apertaram ainda mais para abrir espaço. Rodrigo entrou devagar, pedindo licença com a cabeça. Ficou próximo ao fundo, ao lado de Beatriz. Ela observou de cima a baixo e sentiu aquela sensação subir pelo peito. Era a mesma sensação que sempre a dominava quando via algo que considerava fora do lugar. Um impulso de comentar, de tornar aquilo público, de transformar em entretenimento. Gente, vocês estão vendo isso? A voz de Beatriz saiu mais alta do que ela pretendia. O silêncio que se seguiu foi denso. Acho que alguém se perdeu no caminho da feira. Algumas pessoas riram discretamente. Outras fingiram não ter ouvido. Uma mulher de taiera azul olhou para o chão, claramente desconfortável. Mas Beatriz estava animada agora, alimentada pelas risadas tímidas. Sério, amigo, o curral fica do outro lado da cidade. Aqui é prédio comercial, não fazenda. Ela riu alto, esperando mais reações. Alguém deveria avisar na portaria que tem código de vestimenta, não é mesmo? Rodrigo não respondeu.
Simplesmente olhou para ela com aqueles olhos calmos, escuros como terra arada. Não havia raiva ali, nem vergonha. Apenas uma serenidade que de alguma forma deixou Beatriz ainda mais irritada. Como ele ousava não se sentir constrangido? Ah, agora ficou sem graça, ela continuou, virando-se para uma colega ao lado. Pelo menos poderia defender a roupa dele, não acha? A colega sorriu sem graça e voltou a olhar para o celular. O elevador continuou subindo em silêncio. 3º andar. 4º andar. 5º andar. Beatriz sentia o peso dos olhares, mas não conseguia parar. Espero que você não tenha reunião importante hoje, hein? Porque com essa roupa, no máximo te deixam limpar o banheiro. Ela riu sozinha dessa vez. Ninguém mais acompanhou. 6º andar. 7º andar. 8º andar. Rodrigo continuava imóvel, segurando seu chapéu e sua pasta. Seu rosto não demonstrava nenhuma emoção. Ele apenas esperava, como quem conhece o peso da paciência. Como quem já viu coisas piores e aprendeu que nem tudo merece resposta. Quando o elevador finalmente parou no 12º andar, Beatriz saiu rapidamente, ainda rindo. Ela virou-se antes das portas fecharem e fez um gesto de adeus exagerado para Rodrigo. Tchau, fazendeiro. Boa sorte encontrando a porteira. As portas se fecharam com ela rindo do lado de fora. Beatriz caminhou pelo corredor com um sorriso no rosto. Cumprimentou a recepcionista, pegou seu café na copa e foi até sua mesa. Algumas pessoas a olharam de forma estranha, mas ela ignorou. Estava acostumada a ser a engraçadinha do escritório. Era assim que ela se destacava, pensava. Com personalidade forte. Com humor. Com coragem de dizer o que outros não diziam. Ela ligou seu computador e começou a verificar os e-mails. Havia dezenas de mensagens não lidas. Relatórios pendentes. Apresentações para revisar. Mas sua mente ainda estava no elevador, rememorando a cena. Ela já planejava contar a história no almoço para as amigas. Já imaginava como faria imitações do homem, exageraria nos detalhes, tornaria tudo ainda mais engraçado. O que Beatriz não sabia era que Rodrigo não havia descido no andar seguinte. O elevador continuará subindo. Direto até o 20º andar. O andar da presidência. O andar onde ficavam as salas dos donos da empresa. O andar que Beatriz só visitará 3 vezes em 8 anos de trabalho. E ali, naquele andar, Rodrigo tinha uma reunião marcada há 3 semanas. Uma reunião que mudaria tudo. Enquanto Beatriz tomava seu café e revisava e-mails, 20 andares acima dela, uma conversa crucial estava acontecendo. Rodrigo entrou na sala de reuniões da presidência sem pressa. 3 homens e uma mulher já o esperavam, todos de pé, com sorrisos respeitosos nos rostos. Rodrigo. Que prazer recebê-lo finalmente. O presidente da empresa, um homem grisalho de 60 anos chamado Alberto, estendeu a mão com entusiasmo. Desculpe a demora, o trânsito estava terrível hoje. Sem problemas, Rodrigo respondeu, apertando a mão de cada um. Eu que cheguei mais cedo. Bem-vindo à nossa empresa, disse a diretora financeira, uma mulher elegante de cabelos negros presos em coque. Ouvimos maravilhas sobre seu trabalho. Rodrigo sorriu discretamente e colocou sua pasta sobre a mesa. Aquela reunião era o resultado de meses de negociações silenciosas. A empresa estava passando por uma reestruturação profunda, e ele foi escolhido para liderar uma das áreas mais importantes, a gerência regional de vendas. Antes de começarmos, Alberto disse, ajeitando os óculos, preciso perguntar, o elevador estava muito cheio? Pensei em ter enviado alguém para buscá-lo no térreo, mas achei que não seria necessário. Estava cheio, sim, Rodrigo respondeu, tirando alguns documentos da pasta. Mas nada que eu não esteja acostumado. Aliás, foi um trajeto interessante. Havia algo no tom dele que fez Alberto erguer as sobrancelhas. Interessante? Como assim? Digamos apenas que tive uma recepção calorosa de uma das funcionárias. Rodrigo sorriu, mas não elaborou. Mas isso não é importante agora. Vamos ao que interessa. A reunião durou 3 horas. Rodrigo apresentou sua visão para o departamento, suas estratégias de crescimento, suas ideias para otimizar processos. Ele falou sobre gestão de equipes, sobre como identificar talentos, sobre a importância da humildade e do respeito no ambiente corporativo. Cada palavra demonstrava anos de experiência e uma sabedoria que ia além dos livros. O que aquelas pessoas não sabiam, e o que Beatriz jamais imaginaria,
era que Rodrigo construíra um império do zero. Ele começara como vendedor de porta em porta aos 16 anos. Aos 25, já gerenciava sua própria distribuidora no interior. Aos 35, expandira para 5 estados. Aos 42, vendera parte de seus negócios por uma quantia que faria qualquer executivo salivar. Agora, aos 47 anos, Rodrigo decidirá voltar ao mercado corporativo. Não por dinheiro, ele tinha de sobra, mas por desafio, por querer provar que ainda tinha o toque. E principalmente, por querer moldar uma nova geração de profissionais com valores que ele considerava perdidos no mundo moderno. A roupa que usava naquela manhã não era acidental. Rodrigo viera direto de sua fazenda, onde passará o fim de semana supervisionando plantações. Ele poderia ter trocado de roupa no carro, vestido o terno que estava no banco de trás. Mas decidirá não fazer isso. Queria ver como as pessoas o tratariam. Era um teste que ele costumava fazer. Um teste que revelava o caráter das pessoas mais rápido que qualquer entrevista. Suas referências são impecáveis, comentou o diretor de recursos humanos, um homem careca de 50 anos. Todos os seus antigos funcionários falam de você com admiração. Isso é raro. Trato as pessoas como gostaria de ser tratado, Rodrigo respondeu simplesmente. Não é complicado. E sobre a equipe atual? Alberto perguntou, passando uma pasta para Rodrigo. Aqui estão os perfis de todos que trabalham na gerência regional. Você terá autoridade total para remanejar, promover ou desligar conforme achar necessário. Rodrigo abriu a pasta e começou a folhear. Havia fotos, currículos, avaliações de desempenho. Ele parou em uma página específica. A foto mostrava uma mulher de cabelos castanhos, sorriso largo, olhos vivos. O nome embaixo, Beatriz Mendes Costa. Cargo, supervisora sênior de vendas. Esta aqui, ele disse, apontando para a foto. Ela é candidata à promoção. Alberto e o diretor de RH trocaram olhares. Alberto respondeu cuidadosamente. Beatriz trabalha conosco há 8 anos. Tem números excelentes. Bate metas consistentemente. Mas... Tem questões comportamentais, o diretor de RH completou. Nada grave oficialmente. Mas há reclamações. Ela tem um humor ácido. Às vezes passa dos limites. Já tivemos que mediar conflitos entre ela e outros funcionários. Entendo, Rodrigo disse, estudando a foto com mais atenção. Era ela. A mulher do elevador. E vocês estavam considerando promovê-la mesmo assim? Os números falam alto, Alberto admitiu. E ela é boa no que faz. Pensamos que com mais responsabilidade, ela amadureceria. Mas agora que você está aqui, a decisão é sua. Rodrigo fechou a pasta lentamente. Olhou pela janela, para a cidade lá embaixo. São Paulo fervilhava sob o sol da manhã. Milhões de histórias acontecendo simultaneamente. Milhões de decisões sendo tomadas. E ali estava ele, prestes a tomar uma que mudaria completamente a trajetória de uma dessas histórias. Quero conhecer a equipe toda, ele disse finalmente. Pessoalmente. Nos próximos dias. Incluindo Beatriz. Claro, Alberto concordou. Vamos organizar. E sobre o anúncio da minha contratação? Planejamos fazer na sexta-feira, em uma reunião geral. Não, Rodrigo disse, sua voz firme mas tranquila. Quarta-feira. E quero que todos os supervisores estejam presentes. Sem exceção. Algo no tom dele fez todos na sala concordarem imediatamente. Rodrigo tinha aquela presença que não precisava gritar para ser ouvida. Aquela autoridade que vinha de dentro, construída por anos de experiência real, de vida vivida, de lições aprendidas do jeito difícil. A reunião terminou com apertos de mão e sorrisos. Rodrigo saiu daquela sala com um contrato assinado, um salário generoso e poder total sobre 50 funcionários. Enquanto ele descia pelo elevador, desta vez vazio, pensava na mulher que o ridicularizara horas antes. Beatriz não fazia ideia de que sua vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. Não fazia ideia de que o homem que ela humilhara seria seu novo chefe. E muito menos fazia ideia de que aquele simples ato de crueldade no elevador custaria muito mais do que ela jamais imaginara. Na terça-feira, Beatriz estava radiante. Correu o rumor de que a reunião de anúncios importantes seria antecipada para quarta-feira, e todos sabiam o que isso significava. As promoções estavam chegando. Ela passou o dia organizando sua mesa,
como se já estivesse se preparando para mudar de sala. Finalmente vão reconhecer meu trabalho, ela comentou com Marina, sua colega de mesa. 8 anos aqui, sempre batendo metas, sempre dando resultado. Já estava na hora. Marina sorriu sem muita convicção. Ela e Beatriz trabalhavam juntas há 5 anos, mas nunca foram verdadeiras amigas. Marina conhecia o lado que Beatriz não mostrava nas reuniões com superiores. Conhecia os comentários maldosos, as risadas às custas dos outros, a forma como ela tratava quem considerava inferior. Você acha mesmo que vai ser você? Marina perguntou, fingindo interesse. Claro. Quem mais seria? Meus números são os melhores do departamento há 3 anos seguidos. Beatriz girou na cadeira, satisfeita. Já estou até imaginando minha nova sala. Com vista para a avenida, aquelas cadeiras de couro. O que Beatriz não sabia era que, naquele exato momento, Rodrigo estava no 12º andar. Ele havia chegado cedo, antes das 7, e passará as últimas 3 horas observando. Não anunciará sua presença. Apenas caminhou pelos corredores, observou como as pessoas interagiam, como tratavam uns aos outros quando achavam que ninguém importante estava olhando. Ele viu a recepcionista sendo ignorada por 2 executivos. Viu um gerente repreender duramente um estagiário por um erro mínimo. Viu grupos se formarem na copa, excluindo deliberadamente certos colegas. E viu Beatriz. Ela estava na copa quando Rodrigo passou discretamente pelo corredor. Beatriz falava alto, gesticulava, contava uma história para 4 colegas que riam nervosamente. Rodrigo parou do lado de fora, fora do campo de visão deles, e escutou. E aí eu falei, amigo, o curral é do outro lado. Gente, vocês tinham que ter visto a cara dele. Beatriz imitava uma expressão boba, exagerando. Todo sujo de barro, fedendo a cavalo, provavelmente veio pedir esmola e entrou no prédio errado. As pessoas riam, mas Rodrigo notou que não era uma risada genuína. Era aquela risada de quem ri porque tem medo de não rir. Porque Beatriz era influente, tinha anos de casa, e contrariá-la poderia ser perigoso. Beatriz, você não acha que foi meio pesado? Uma voz feminina tímida perguntou. Pesado? Eu apenas falei a verdade. Se ele não quer ser tratado como caipira, que não se vista como um. Beatriz serviu mais café. Aliás, falando nisso, vocês viram o e-mail? Reunião amanhã. Aposto que vão anunciar minha promoção. Rodrigo se afastou silenciosamente. Ele vira e ouvirá o suficiente. Não estava surpreso, mas estava desapontado. Ele conhecia o tipo. Pessoas que pisavam nos outros para se sentir maiores. Pessoas que confundiam crueldade com personalidade forte. Pessoas que nunca aprenderam a lição mais básica do mundo profissional: tratar todos com respeito, independentemente de cargo ou aparência. O resto da terça-feira passou devagar para Beatriz. Ela revisou apresentações, preparou relatórios, imaginou seu discurso de agradecimento quando fosse anunciada como nova gerente. Dormiu bem aquela noite, sonhando com aumentos de salário e prestígio. Na quarta-feira, ela acordou ainda mais animada. Escolheu sua melhor roupa, uma combinação de calça social preta e blazer cinza que a fazia parecer mais executiva. Passou maquiagem com cuidado extra. Chegou ao escritório às 7h30, meia hora mais cedo que seu horário normal. O burburinho era geral. Todos sabiam da reunião marcada para as 9 horas. A sala de conferências grande estava sendo preparada. Cadeiras extras eram trazidas. Alguém testava o projetor. O clima era de expectativa. Deve ser algo importante mesmo, comentou Paulo, do departamento financeiro. Nunca vi tanta preparação assim. É a reestruturação, alguém respondeu. Ouvi dizer que vão anunciar várias mudanças. Beatriz sentou em sua mesa, mas não conseguia se concentrar. Verificava o relógio a cada 5 minutos. 8 horas. 8h15. 8h30. 8h45. Às 8h50, o e-mail chegou. Convocação obrigatória para todos os supervisores e gerentes. Sala de conferências às 9 horas. Pontualidade essencial. Beatriz se levantou, ajeitou o blazer e caminhou até a sala de conferências. Várias pessoas já estavam lá. Ela escolheu um lugar estratégico, na segunda fila, onde seria facilmente vista, mas não pareceria presunçosa demais. Alberto entrou às 9 em ponto, seguido pelo diretor de RH e pela diretora financeira. Todos pareciam sérios, mas satisfeitos.
Havia uma energia positiva no ar. Bom dia a todos, Alberto começou, sua voz ecoando pela sala. Obrigado pela presença. Sei que convocamos esta reunião em cima da hora, mas temos um anúncio muito importante a fazer. Beatriz se ajeitou na cadeira, preparando seu melhor sorriso. Como todos sabem, nossa empresa está crescendo. Novos mercados, novos desafios, novas oportunidades. E para dar conta desse crescimento, precisamos de liderança forte. Liderança experiente. Liderança que entende não apenas de números, mas de pessoas. Beatriz já podia sentir os olhares se virando para ela. Era sua hora. Por isso, depois de uma busca extensa, temos a honra de anunciar nosso novo gerente regional de vendas. Alguém com décadas de experiência, com um histórico comprovado de resultados e, acima de tudo, com os valores que queremos ver em nossa empresa. Alberto fez uma pausa dramática. Por favor, recebam Rodrigo Silva. A porta lateral da sala se abriu, e Beatriz sentiu o mundo parar. Ali, entrando na sala com passos firmes, vestindo um terno impecável azul marinho, estava o homem do elevador. O fazendeiro. O caipira. O homem que ela humilhara publicamente apenas 2 dias antes. Só que agora ele não parecia nada com o fazendeiro. Parecia exatamente o que era. Um executivo experiente, confiante e muito acima dela em todos os sentidos. Os olhos de Rodrigo percorreram a sala e pararam em Beatriz. Por um segundo que pareceu durar uma eternidade, seus olhares se encontraram. E naquele olhar, Beatriz entendeu tudo. Entendeu que ele se lembrava. Entendeu que ele sabia. E mais assustador, entendeu que sua vida profissional nunca mais seria a mesma. Rodrigo caminhou até a frente da sala com a tranquilidade de quem já esteve em milhares de reuniões. Cumprimentou Alberto com um aperto de mão firme e virou-se para a plateia. Seu olhar percorreu cada rosto, registrando expressões, lendo linguagens corporais. Quando chegou em Beatriz, ele não demonstrou nenhuma reação especial. Apenas continuou seu escaneamento metódico da sala. Bom dia a todos, sua voz era grave, calma, natural. Meu nome é Rodrigo Silva, e a partir de hoje, terei o prazer de trabalhar com vocês como gerente regional de vendas. Beatriz sentia como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Suas mãos tremiam ligeiramente. Ela as escondeu sob a mesa, cruzando os dedos com força. Seu rosto, que momentos antes estava corado de expectativa, agora estava pálido. Sei que mudanças podem gerar ansiedade, Rodrigo continuou. É natural. Vocês não me conhecem ainda. Não sabem como trabalho, o que espero, que tipo de líder sou. Então, deixe-me contar um pouco sobre mim. Ele caminhou lentamente pela frente da sala, sem pressa, escolhendo as palavras com cuidado. Comecei no mercado de vendas aos 16 anos. Ia de porta em porta vendendo enciclopédias. Alguém aqui já fez vendas porta a porta? 3 mãos se levantaram timidamente. Então vocês sabem. É duro. Você ouve não 100 vezes antes de ouvir um sim. Você aguenta a porta na cara, cachorro correndo atrás, chuva, sol, cansaço. Marina, sentada ao lado de Beatriz, sussurrou, não é ele? O cara do elevador? Beatriz fingiu não ouvir. Seus olhos estavam fixos na frente, mas ela não conseguia realmente focar. Sua mente girava em pânico. Ele vai me expor? Vai contar para todos? Vou ser demitida? Aos 25 anos, Rodrigo prosseguiu. Abri minha primeira distribuidora. Pequena, apenas eu e 2 funcionários. 10 anos depois, tinha escritórios em 5 estados e 200 funcionários. Vendi o negócio por uma quantia que me permitiu me aposentar confortavelmente. Mas a aposentadoria não é para mim. Então aqui estou. Houve murmúrios impressionados na sala. Alberto sorria, claramente orgulhoso de sua contratação. Agora, deixe-me ser muito claro sobre o que espero de vocês. O tom de Rodrigo ficou mais sério. Eu não me importo com números apenas. Claro, números são importantes. Precisamos bater metas, gerar resultados. Mas não a qualquer custo. Eu me importo com como vocês tratam uns aos outros. Como tratam clientes. Como tratam fornecedores, porteiros, faxineiros, estagiários. Beatriz sentiu como se cada palavra fosse dirigida a ela. Seu estômago se apertou. Porque aqui está a verdade. Caráter importa mais que competência. Vocês podem treinar alguém para ser melhor em vendas.
Mas não podem treinar alguém para ser uma pessoa decente. Isso vem de dentro. Ou você tem, ou não tem. A sala estava em silêncio absoluto. Rodrigo parou de caminhar e ficou de frente para todos. Nos próximos dias, vou me reunir individualmente com cada supervisor. Quero conhecer vocês. Quero entender seus desafios, seus objetivos, suas preocupações. E sim, vou avaliar se vocês estão nas posições certas. Algumas pessoas serão promovidas. Outras serão remanejadas. E algumas, talvez, terão que encontrar oportunidades em outros lugares. O clima na sala mudou. A empolgação inicial deu lugar a uma tensão palpável. Todos entenderam. Suas posições não eram mais garantidas. Mas não quero que vejam isso como ameaça, Rodrigo suavizou o tom. Vejam como oportunidade. Oportunidade de crescer, de melhorar, de se tornar a melhor versão profissional de vocês. Estou aqui para construir uma equipe excepcional. E quem estiver disposto a trabalhar com integridade, respeito e dedicação, terá meu apoio total. Ele olhou para Alberto, que assentiu. A primeira rodada de reuniões começa hoje à tarde. Minha secretária enviará os horários. Por favor, sejam pontuais. E tragam honestidade. Não quero apresentações ensaiadas. Quero conversas reais. Rodrigo fez uma pausa, seus olhos percorrendo a sala mais uma vez. Alguma pergunta? Silêncio. Ninguém ousou levantar a mão. A presença dele, a autoridade tranquila em sua voz, inibia qualquer questionamento naquele momento. Ótimo! Então, bem-vindos a esta nova fase. Vamos fazer um trabalho extraordinário juntos. Alberto voltou à frente. Obrigado, Rodrigo. Pessoal, vamos dar as boas-vindas ao nosso novo gerente. Aplausos educados ecoaram pela sala. Beatriz bateu palmas mecanicamente, sem força. Quando as pessoas começaram a se levantar, ela permaneceu sentada por alguns segundos extras, tentando recuperar o equilíbrio emocional. Você está bem? Marina perguntou. Ficou pálida. Estou ótima, Beatriz mentiu, forçando um sorriso. Só surpresa. Não esperava essa mudança. Ninguém esperava. Mas ele parece bom, não? Experiente, sério. Parece, Beatriz respondeu automaticamente, levantando-se com pernas bambas. Enquanto as pessoas saíam da sala, Rodrigo conversava com Alberto e outros diretores perto da porta. Beatriz tentou passar despercebida, misturando-se ao grupo que se direcionava à saída. Mas quando estava a poucos metros da porta, ouviu sua voz. Beatriz. Ela congelou. Várias pessoas viraram-se para olhar. Rodrigo estava de pé ao lado de Alberto, com uma expressão neutra. Sim. Sua voz saiu mais fraca do que ela queria. Você tem alguns minutos. Gostaria de começar as conversas individuais por você. Não era um pedido. Era uma convocação. Claro, ela respondeu, tentando manter a compostura. Agora. Agora. Alberto olhou de Rodrigo para Beatriz, sem entender a tensão no ar. Excelente. Beatriz é uma das nossas supervisoras mais antigas. Vocês terão muito a conversar. Rodrigo apenas assentiu. Sala de reuniões 3. 5 minutos. Ele saiu sem esperar resposta. Beatriz ficou ali, cercada por olhares curiosos de colegas. Marina deu um tapinha em seu ombro. Boa sorte. Acho que você vai impressionar ele. Beatriz sorriu fracamente. Mas por dentro, estava em pânico total. A reunião que ela esperava ser sua celebração havia se tornado seu pior pesadelo. E agora, teria que enfrentar cara a cara o homem que ela humilhara. O homem que agora tinha poder total sobre sua carreira. Beatriz caminhou até o banheiro antes de ir para a reunião. Precisava de 1 minuto para se recompor. Olhou-se no espelho. Seu rosto estava tenso, os olhos arregalados demais. Respirou fundo 3 vezes, tentando acalmar o coração que batia descompassado. Calma, ela sussurrou para si mesma. Talvez ele nem se lembre. Foram apenas alguns comentários. Nada demais. Mas no fundo, ela sabia. Claro que ele se lembrava. A forma como ele olhara para ela na reunião, aquele momento de reconhecimento silencioso, deixava isso muito claro. 5 minutos depois, ela bateu na porta da sala de reuniões 3. Uma sala pequena, com uma mesa oval e 6 cadeiras. Não havia janelas,
apenas paredes brancas e iluminação artificial. Entre, a voz de Rodrigo veio de dentro. Beatriz abriu a porta devagar. Ele estava sentado de um lado da mesa, com uma pasta aberta à sua frente. Não levantou os olhos imediatamente, terminando de ler algo primeiro. Quando finalmente olhou para cima, seu rosto era profissional, neutro. Sente-se, por favor. Ela se sentou do outro lado da mesa, mantendo as mãos no colo para esconder o tremor. O silêncio que se seguiu pareceu durar horas, embora provavelmente fossem apenas segundos. Beatriz Mendes Costa, Rodrigo começou, olhando para a pasta. 8 anos de empresa. Supervisora sênior há 3 anos. Números consistentemente acima da meta. Avaliações de desempenho excelentes. Ele fez uma pausa, virando a página. Também algumas notas aqui sobre conflitos interpessoais. Reclamações de colegas sobre comentários inapropriados. 3 processos de RH arquivados nos últimos 2 anos. Nada grave o suficiente para ação disciplinar formal, mas preocupante. Beatriz engoliu seco. Eu posso explicar. Deixe eu terminar primeiro, Rodrigo interrompeu gentilmente, mas com firmeza. Estou aqui para entender quem você é como profissional. Números me dizem parte da história, mas apenas parte. Ele fechou a pasta e a empurrou de lado. Depois, entrelaçou os dedos sobre a mesa e olhou diretamente para ela. Agora, você me reconhece? A pergunta veio direta, sem rodeios. Beatriz sentiu o rosto esquentar. Considerou mentir por um segundo, mas sabia que seria inútil. Reconheço. Você estava no elevador na segunda-feira. Isso mesmo. E você se lembra do que disse? Eu fiz alguns comentários. Sua voz era quase um sussurro. Alguns comentários, Rodrigo repetiu, sem emoção. Você me chamou de caipira. Sugeriu que eu estava perdido. Fez piada sobre minha roupa, meu cheiro, minha aparência. Na frente de 15 pessoas. Você riu da minha cara. Cada palavra era como uma agulhada. Beatriz queria desaparecer. Queria voltar no tempo e calar a boca naquele elevador. Eu sinto muito, ela murmurou. Eu não sabia quem você era. E isso faz diferença? Rodrigo perguntou. Se eu fosse realmente um fazendeiro perdido, um trabalhador rural que entrou no prédio errado, isso tornaria seus comentários aceitáveis? Não. Claro que não. Então por que fez? Beatriz não tinha resposta. Ou melhor, tinha, mas nenhuma que soasse bem em voz alta. Ela fez porque sempre fez coisas assim. Porque era divertido. Porque a fazia sentir-se superior. Porque ninguém nunca a confrontara seriamente sobre isso. Eu tenho um humor ácido às vezes. Não foi com maldade. Não foi com maldade, Rodrigo repetiu novamente, desta vez com um toque de incredulidade. Humilhar alguém publicamente não é maldade? Fazer um ser humano se sentir pequeno por diversão não é maldade? Quando você coloca assim. Como mais eu colocaria? Pela primeira vez, havia uma ponta de irritação em sua voz. Não raiva, mas algo próximo. Beatriz, vou ser completamente honesto com você. Quando li seu arquivo ontem, antes mesmo de saber que você era a mulher do elevador, já estava preocupado. 3 processos de RH em 2 anos? Isso não é normal. Ele pegou um papel da pasta. Aqui, março do ano passado. Uma estagiária reclamou que você fez comentários sobre o peso dela. RH arquivou por falta de provas concretas. Julho. Um colega relatou que você o imitou em reunião, fazendo piada de seu sotaque. Novamente, arquivado. Dezembro. Um fornecedor pediu para não trabalhar mais diretamente com você, citando tratamento desrespeitoso. Beatriz se encolheu em sua cadeira. Ouvir tudo junto, em voz alta, tornava tudo muito pior. E então Rodrigo continuou. Segunda-feira, eu experimento em primeira mão o que essas pessoas relataram. E não é bonito, Beatriz. Não é nada bonito. Ela sentiu lágrimas começando a picar seus olhos, mas lutou para segurá-las. Chorar agora seria visto como manipulação. Eu posso melhorar, ela disse, sua voz tremendo. Eu vou melhorar. Por favor, me dê uma chance. Rodrigo se recostou na cadeira, estudando-a. O silêncio voltou a dominar a sala. Beatriz podia ouvir seu próprio coração batendo, o zumbido fraco do ar-condicionado, o tic-tac distante de um relógio.
Você sabe que eu vim substituir você, não sabe? Ele finalmente disse. A promoção que você esperava era para gerente regional. Esse era seu próximo passo. Mas agora esse cargo é meu. Eu entendo, Beatriz sussurrou. Entende? Entende mesmo. Rodrigo se inclinou para a frente. Seu comportamento, Beatriz, não apenas custa a você. Custa a empresa. Custa aos seus colegas. Custa ao ambiente de trabalho como um todo. E agora, custa especificamente sua promoção. Eu sei. E eu sinto muito. Verdadeiramente. Talvez você sinta. Talvez não. Tempo dirá. Ele pegou uma caneta e começou a fazer anotações. Aqui está o que vai acontecer. Você não será promovida. Não neste momento. Você permanecerá como supervisora sênior, mas em período de avaliação intensiva. Período de avaliação? 3 meses. Durante esses 3 meses, você será observada de perto. Por mim, pelo RH, por seus colegas. Qualquer indício de comportamento inapropriado, qualquer comentário desrespeitoso, qualquer atitude que fira alguém, e você será desligada imediatamente. Sem segunda chance. Beatriz assentiu rapidamente. Entendo. Eu aceito. Além disso, você fará um treinamento de relações interpessoais e inteligência emocional. 2 horas por semana, durante os próximos 2 meses. Não é opcional. Tudo bem. Rodrigo parou de escrever e olhou para ela novamente. Desta vez, sua expressão tinha algo diferente. Não era raiva, nem vingança. Era algo mais próximo de decepção misturada com uma ponta de esperança. Eu acredito em segundas chances, Beatriz. Acredito que pessoas podem mudar. Mas mudança real requer mais que palavras. Requer ação. Requer consciência diária. Requer humildade para reconhecer falhas e coragem para corrigi-las. Ela engoliu seco e assentiu. Agora saia daqui e pense muito sobre o tipo de profissional que você quer ser. Porque os próximos 3 meses definirão o resto da sua carreira. Pelo menos nesta empresa. Beatriz se levantou com pernas trêmulas. Obrigada pela chance. Eu não vou decepcionar. Espero que não. Ela caminhou até a porta, mas antes de sair, virou-se. Rodrigo, posso perguntar algo? Pode. Por que você está me dando essa chance? Depois do que eu fiz, você poderia simplesmente me demitir. Rodrigo sorriu tristemente. Porque alguém me deu uma chance uma vez, quando eu não merecia. E essa chance mudou minha vida. Agora é sua vez de decidir o que fazer com a sua. Beatriz saiu da sala com muito mais do que tinha entrado. Saiu com vergonha, sim. Com medo, certamente. Mas também com algo que não esperava, esperança. E a clara compreensão de que sua vida profissional nunca mais seria a mesma. A notícia da conversa entre Rodrigo e Beatriz se espalhou rapidamente pelo escritório. Ninguém sabia exatamente o que fora dito, mas todos notaram a mudança imediata nela. Nos dias seguintes, Beatriz ficou incomumente quieta. Não mais fazia piadas sobre colegas. Não mais comentários ácidos. Chegava no horário, fazia seu trabalho e ia embora. Ela está estranha, Paulo comentou na Copa na quinta-feira. Você conversou com ela? Marina balançou a cabeça. Tentei. Ela mal responde. Apenas diz que está tudo bem e volta ao trabalho. Na verdade, Beatriz estava em profunda reflexão. A conversa com Rodrigo a abalara de uma forma que ela não esperava. Não foi a ameaça de demissão que a impactou, embora isso certamente pesasse. Foi a forma como ele falará. Sem gritos. Sem drama. Apenas verdades dolorosas apresentadas com calma devastadora. Naquela semana, Rodrigo conduziu mais 12 reuniões individuais com supervisores e gerentes. Cada conversa revelava um novo aspecto da dinâmica do escritório. Ele ouvia mais do que falava, fazia perguntas abertas, observava reações. Com Pedro, supervisor de vendas da região sul, descobriu um líder nato que era subutilizado. Com Camila, gerente de contas, percebeu alguém brilhante mas exausta, prestes a pedir demissão. Com André, outro supervisor, encontrou alguém tecnicamente competente mas completamente desconectado da equipe. Cada pessoa recebia feedback direto. Elogios quando merecidos. Críticas quando necessárias. Rodrigo não acreditava em falsa gentileza.
Acreditava em honestidade respeitosa. Na sexta-feira, ele convocou uma reunião com todo o departamento. 50 pessoas se apertaram na sala de conferências. Havia tensão no ar. Rumores circulavam sobre demissões em massa, reestruturações drásticas. Bom dia, Rodrigo começou, de pé na frente da sala. Sei que esta semana foi intensa para todos. Muita conversa, muita avaliação, muita incerteza. Então vim dar clareza. Ele clicou no controle remoto. Um slide apareceu no projetor com a palavra valores em letras grandes. Antes de falar sobre mudanças estruturais, precisamos estabelecer valores. Porque estrutura sem valores é apenas hierarquia vazia. Então aqui estão os 5 valores que guiarão este departamento daqui para frente. Outro slide. Primeiro valor, respeito. Respeito não é apenas ser educado. É reconhecer o valor de cada pessoa, independentemente de cargo. É tratar o estagiário com a mesma consideração que trataria o presidente. É entender que todos têm uma história, todos têm dificuldades, todos merecem dignidade básica. Beatriz, sentada no fundo, sentia cada palavra como uma flecha. Mas desta vez, não doía. Doía no bom sentido. Doía como remédio amargo que cura. Segundo valor, integridade. Fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém está olhando. Mesmo quando é difícil. Mesmo quando custa algo. Mentiras pequenas se tornam mentiras grandes. Atalhos desonestos destroem reputações. Quero uma equipe que eu possa confiar de olhos fechados. Terceiro valor, excelência. Não confundam com perfeição. Excelência é dar o seu melhor, aprender com erros, melhorar constantemente. É ter orgulho do seu trabalho. É não aceitar mediocridade em você mesmo. Quarto valor, colaboração. Ninguém cresce sozinho. Ninguém tem sucesso isolado. Precisamos uns dos outros. Competição entre colegas é destrutiva. Cooperação entre colegas é transformadora. Quinto valor, humildade. Reconhecer que você não sabe tudo. Estar disposto a aprender. Pedir ajuda quando necessário. Admitir erros. A humildade não é fraqueza. É força suprema. Rodrigo desligou o projetor e virou-se para a plateia. Estes valores não são decorativos. Não são palavras bonitas numa parede. São requisitos. Se você não pode viver esses valores, este não é o lugar para você. E tudo bem. Há outras empresas, outras culturas. Mas aqui, estes valores são inegociáveis. Houve um silêncio respeitoso. Algumas pessoas assentiram. Outras pareciam pensativas. Agora, sobre mudanças estruturais, Rodrigo continuou. Haverá algumas. Nas próximas semanas, anunciarei remanejamentos. Algumas pessoas assumirão novas responsabilidades. Outras terão suas cargas reduzidas. O objetivo não é punir ninguém. É colocar cada pessoa onde ela pode brilhar mais. Ele caminhou lentamente pela frente da sala. Também implementaremos novas políticas. Feedback regular. Reuniões 1 a 1 mensais. Treinamentos trimestrais. Investiremos em desenvolvimento pessoal e profissional. Porque eu acredito em vocês. Acredito no potencial desta equipe. Marina cutucou Beatriz de leve. Ele é bom, né? Diferente dos outros gerentes que tivemos. Beatriz assentiu silenciosamente. Ela estava começando a entender algo fundamental. Rodrigo não estava ali para destruí-la. Estava ali para desafiá-la a ser melhor. E isso era muito mais assustador, mas também muito mais valioso. Perguntas? Rodrigo abriu para a plateia. Várias mãos se levantaram. Ele respondeu cada uma com paciência e detalhes. Sobre metas. Sobre avaliações. Sobre oportunidades de crescimento. Sobre equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Quando a reunião terminou, as pessoas saíram com expressões variadas. Alguns estavam empolgados. Outros apreensivos. Mas todos estavam mais informados e, estranhamente, mais esperançosos. Beatriz ficou por último na sala, guardando suas coisas devagar. Quando pensou que estava sozinha, ouviu a voz de Rodrigo. Beatriz. Ela virou-se. Ele estava organizando papéis perto do projetor. Como você está? Primeira semana sob avaliação. Bem. Estou tentando. Tentando é um bom começo.
Ele a olhou com algo que parecia ser encorajamento genuíno. O treinamento de relações interpessoais começa segunda-feira, 14h. Não se atrase. Não vou. Houve um momento de silêncio. Rodrigo, posso perguntar algo? Claro. Aqueles valores que você apresentou, você realmente vive eles? Ou é apenas discurso corporativo? Rodrigo sorriu. Pergunta justa. E a resposta é: tento viver todo dia. Nem sempre consigo perfeitamente. Mas tento. E quando falho, reconheço e tento de novo. É tudo que qualquer um de nós pode fazer. Beatriz assentiu lentamente. Obrigada. Por não desistir de mim. Eu não desisto fácil de ninguém. Mas você precisa fazer sua parte. Só eu acreditar em você não é suficiente. Você precisa acreditar em você. Na versão melhor de você. Ela saiu daquela sala com algo novo no peito. Não era apenas alívio por ainda ter emprego. Era algo maior. Era o início de uma transformação. Dolorosa, desconfortável, mas necessária. Nos dias seguintes, Rodrigo manteve sua palavra. Ele estava presente. Observava. Mas também apoiava. Quando Beatriz teve dificuldade em uma negociação, ele a orientou. Quando ela demonstrou iniciativa positiva, ele reconheceu publicamente. Quando ela cometeu um pequeno erro, ele corrigiu em particular. E lentamente, muito lentamente, Beatriz começou a mudar. Não da noite para o dia. Não de forma dramática. Mas em pequenas escolhas diárias. Um comentário maldoso que ela segurou. Uma palavra gentil que ela ofereceu. Uma desculpa sincera que ela deu. Segunda-feira à tarde, Beatriz entrou na sala de treinamento com o estômago embrulhado. Ela não sabia o que esperar. A instrutora, uma mulher de uns 50 anos chamada Helena, a recebeu com um sorriso caloroso. Você deve ser Beatriz. Bem-vinda. Sente-se, por favor. A sala era pequena, aconchegante. 2 poltronas confortáveis, uma mesinha com água e café, iluminação suave. Não parecia uma sala de treinamento corporativo. Parecia mais uma sala de terapia. Antes de começarmos, Helena disse, sentando-se, quero deixar claro que este não é um castigo. Eu sei que pode parecer, mas não é. É uma oportunidade de crescimento genuíno. Entendo, Beatriz respondeu, não muito convencida. Conte-me sobre você. Não sobre seu trabalho. Sobre você. Quem é Beatriz fora deste escritório? A pergunta a pegou desprevenida. Ninguém nunca perguntava isso. Ninguém parecia se importar com quem ela era além dos números de vendas. Eu não sei por onde começar. Comece de qualquer lugar. Família, hobbies, sonhos. Beatriz hesitou, mas então começou a falar. Sobre sua infância difícil. Sobre um pai ausente e uma mãe que trabalhava 3 empregos. Sobre crescer sentindo que nunca era boa o suficiente. Sobre construir uma armadura de sarcasmo e humor ácido para proteger a criança insegura dentro dela. Helena ouvia sem interromper, fazendo anotações ocasionais. E quando você faz um comentário maldoso sobre alguém, Helena finalmente perguntou, como você se sente depois? No momento, poderosa, superior. Beatriz admitiu, pela primeira vez em voz alta. Mas depois, vazia. Como se tivesse comido algo que parecia gostoso mas fez mal. Essa é uma analogia excelente. E por que você acha que se sente assim? Por que não é quem eu quero ser? Talvez. Ou talvez porque, no fundo, você sabe que está ferindo outros para esconder suas próprias feridas. Aquilo atingiu Beatriz como um soco. Ela sentiu lágrimas picando seus olhos e desta vez não conseguiu segurá-las. Começou a chorar ali mesmo, na frente de uma estranha, deixando anos de dor e insegurança finalmente virem à tona. Helena não tentou consolá-la apressadamente. Apenas passou uma caixa de lenços e esperou pacientemente. Quando Beatriz finalmente se acalmou, ela falou suavemente. O que aconteceu com você não define quem você precisa ser. Suas feridas não precisam virar armas contra outros. Podem virar pontes de empatia. Eu não sei como fazer isso. Ninguém nasce sabendo. É uma habilidade que se aprende, se pratica, se refina. E é para isso que estamos aqui. Nas 2 horas seguintes, Helena introduziu conceitos que Beatriz nunca havia considerado seriamente. Inteligência emocional.
empatia ativa, comunicação não violenta, autoconhecimento, regulação emocional. Para a próxima semana, Helena disse ao final, quero que você faça um exercício. Toda vez que sentir vontade de fazer um comentário sarcástico ou maldoso sobre alguém, pause. Respire fundo 3 vezes. Depois pergunte a si mesma, isso é verdadeiro, necessário e gentil? Se não for as 3 coisas, não diga. Verdadeiro, necessário e gentil, Beatriz repetiu. Exatamente. E mantenha um diário. Anote cada vez que conseguir segurar um comentário negativo. Cada pequena vitória. Beatriz saiu daquele treinamento mentalmente exausta, mas estranhamente aliviada. Era como se alguém finalmente tivesse acendido uma luz num quarto que ela habitava no escuro há anos. Nos dias seguintes, ela tentou aplicar o que aprendeu. Não foi fácil. Velhos hábitos são difíceis de quebrar. Várias vezes ela quase escorregou, quase deixou um comentário maldoso escapar. Mas então lembrava, verdadeiro, necessário, gentil. Na quarta-feira, um estagiário novo derrubou o café em alguns documentos importantes. O antigo reflexo de Beatriz seria fazer uma piada humilhante. Em vez disso, ela respirou fundo 3 vezes. Acontece com todos, ela disse, surpreendendo a si mesma. Vamos ver se conseguimos recuperar os documentos. Você tem cópias digitais? O estagiário, um jovem de 22 anos, a olhou surpreso e agradecido. Tenho sim. Desculpa pelo problema. Sem problemas. Na próxima vez, talvez deixe a xícara mais longe dos papéis importantes. Foi uma interação pequena, quase insignificante. Mas para Beatriz, foi uma vitória enorme. Ela não humilhou ninguém. Não fez ninguém se sentir pequeno. E surpreendentemente, ela se sentiu melhor do que se sentiria com uma piada maldosa. Naquela noite, ela escreveu em seu diário, primeira vitória real. Ajudei em vez de humilhar. Me senti bem. Realmente bem. Na sexta-feira, Rodrigo a chamou para uma breve reunião. Como está indo o treinamento? Difícil. Mas bom. Helena é incrível. Ela é uma das melhores. E tenho notado mudanças em você esta semana. Notou. Beatriz ficou surpresa. Claro. Presto atenção. O incidente com o estagiário, por exemplo. Soube que você o ajudou com gentileza. Isso não teria acontecido há 2 semanas. Você tem olhos em todos os lugares. Tenho uma equipe que me mantém informado. Mas também confio no que vejo pessoalmente. Ele sorriu ligeiramente. Continua assim. Mudança real não acontece em um dia. É um processo. E você está no caminho certo. Aquelas palavras significaram mais para Beatriz do que qualquer elogio que ela já receberá. Porque vinham de alguém que a vira no seu pior e ainda assim acreditava que ela poderia melhorar. O primeiro mês de avaliação passou assim. Com Beatriz tropeçando às vezes, mas se levantando. Aprendendo. Crescendo. Mudando de dentro para fora. E descobrindo que a pessoa que ela estava se tornando era muito mais forte que a pessoa que ela sempre fingiu ser. Tudo parecia estar melhorando quando aconteceu. Era o meio do segundo mês de avaliação de Beatriz. Uma terça-feira comum, ou deveria ter sido. A empresa estava fechando um contrato importante com um cliente difícil, e Beatriz era responsável por parte crucial da negociação. A reunião estava marcada para as 14h. Beatriz preparara tudo meticulosamente. Apresentação revisada 5 vezes. Números conferidos e reconferidos. Projeções realistas mas otimistas. Ela estava confiante. O cliente chegou pontualmente, um homem de 50 e poucos anos chamado Alberto, acompanhado de sua assistente. Rodrigo também estava presente, observando como fazia com todas as negociações importantes inicialmente. Os primeiros 20 minutos correram bem. Beatriz apresentou os dados, respondeu perguntas, manteve o profissionalismo. Então Alberto fez uma pergunta sobre os prazos de entrega. Podemos garantir entrega em 45 dias, Beatriz respondeu, consultando seus documentos. 45. Alberto franziu a testa. Seus concorrentes prometeram 30. Beatriz sentiu a tensão subir. 30 dias seria irreal para a qualidade que oferecemos. Prefiro prometer 45 e entregar com excelência do que prometer 30 e decepcionar. Ou talvez vocês sejam apenas mais lentos, Alberto retrucou com um sorriso arrogante. O antigo Beatriz teria revirado isso.
Teria contra-atacado com sarcasmo. Teria transformado a reunião em um cabo de guerra de egos. Mas a nova Beatriz, a que estava aprendendo, a que estava crescendo, respirou fundo 3 vezes. Entendo sua preocupação, ela disse calmamente. Deixe-me mostrar exatamente o que acontece em cada fase do processo e por que 45 dias não é lentidão, mas sim cuidado. Ela passou a próxima meia hora detalhando cada etapa, mostrando onde o tempo era investido, provando que qualidade não pode ser apressada. Alberto ouviu, ainda cético, mas menos confrontacional. Quando a reunião terminou, ele não assinará o contrato, mas também não o rejeitara. Vou pensar, foi tudo o que disse ao sair. Beatriz desabou em sua cadeira assim que a porta se fechou. Rodrigo permaneceu na sala. Você se saiu bem, ele disse. Mas não fechei o negócio. Ainda não. Mas você não perdeu o controle. Não deixou o ego dele provocar o seu. Isso é crescimento, Beatriz. Não parece vitória. Nem toda vitória parece vitória imediatamente. Rodrigo pegou sua pasta. Mas 3 dias depois, Alberto ligou. Queria assinar. Disse que a honestidade de você o impressionou mais que as promessas vazias dos concorrentes. Beatriz sorriu, permitindo-se sentir aquela pequena vitória. Mas a verdadeira crise ainda estava por vir. Na quinta-feira daquela semana, Marina entrou em pânico. Ela havia cometido um erro grave em um relatório que fora enviado para a diretoria. Números trocados que faziam parecer que o departamento estava com déficit quando na verdade estava com superávit. O erro seria descoberto em poucas horas. Marina procurou Beatriz na copa, desesperada. Eu vou ser demitida. Meu Deus, eu vou ser demitida. Calma, Beatriz disse, embora seu primeiro instinto fosse dizer algo como você deveria ter checado melhor. Mas ela se conteve. O que aconteceu exatamente? Marina explicou entre soluços. Beatriz ouviu tudo, depois respirou fundo. Vamos ao Rodrigo. Agora. Antes que ele descubra por outra fonte. Você está louca. Ele vai me demitir na hora. Ou vai respeitar sua honestidade. Mas esconder vai ser pior, acredite. Beatriz colocou a mão no ombro de Marina. Eu vou com você. 15 minutos depois, as duas estavam na sala de Rodrigo. Marina, tremendo, explicou o erro. Beatriz ficou ao lado dela, em silêncio, mas presente. Rodrigo ouviu tudo sem interromper. Quando Marina terminou, ele perguntou, você tem a versão correta do relatório? Tenho. Posso enviar agora. Envie. E prepare um e-mail para a diretoria explicando o erro e a correção. Seja breve e honesta. Só isso. Marina estava chocada. Só isso. Erros acontecem, Marina. O que importa é como você lida com eles. Você veio imediatamente, assumiu responsabilidade, trouxe a solução. Isso é maturidade profissional. Depois que Marina saiu, aliviada e agradecida, Rodrigo olhou para Beatriz. Você a trouxe aqui. Sim. 2 meses atrás, você teria feito piada do erro dela. Teria espalhado pelo escritório. Talvez até deixado ela se enforcar sozinha. Beatriz baixou os olhos. Provavelmente. Mas você não fez isso hoje. Você a apoiou. A guiou para fazer a coisa certa. Você sabe o que isso significa? Que estou melhorando. Significa que você está se tornando uma líder. Uma líder de verdade. Porque liderança não é sobre estar acima dos outros. É sobre elevar os outros. Aquelas palavras ficaram com Beatriz. Ela nunca havia pensado em si mesma como líder. Sempre pensara em liderança como poder, como autoridade, como estar no topo. Mas Rodrigo estava mostrando que liderança era algo completamente diferente. Naquela noite, em seu diário, ela escreveu: hoje aprendi que força não é fazer alguém se sentir pequeno. Força é fazer alguém se sentir capaz. Marina teria sido destruída se eu fosse a pessoa de antes. Mas a ajudei. E isso me fez sentir mais forte do que qualquer comentário maldoso jamais fez. O resto do segundo mês passou com mais desafios. Beatriz enfrentou clientes difíceis sem perder a paciência. Mediou conflitos entre colegas sem tomar lados injustamente. Recebeu críticas sem contra-atacar. E lentamente, a equipe começou a vê-la de forma diferente. Você está diferente, Paulo comentou um dia no almoço. Mais acessível.
Estou tentando ser melhor, Beatriz admitiu simplesmente. Está funcionando. Aquilo significou mais do que ele poderia imaginar. Porque significava que a mudança não estava apenas na cabeça dela. Estava sendo notada. Estava sendo sentida. Estava sendo real. O terceiro e último mês de avaliação chegou rapidamente. Beatriz estava nervosa, mas também confiante. Ela havia mudado. Profundamente. Não perfeitamente, mas significativamente. As sessões com Helena haviam se tornado o momento mais valioso de sua semana. E o trabalho com Rodrigo, embora desafiador, estava transformando em uma profissional muito melhor. Na segunda semana daquele terceiro mês, Rodrigo convocou uma reunião inesperada com toda a equipe de supervisores. Beatriz entrou na sala com o estômago embrulhado, sem saber o que esperar. Rodrigo estava de pé na frente da sala, sério mas não tenso. Obrigado por virem. Tenho alguns anúncios importantes sobre reestruturação do departamento. O silêncio na sala era denso. Todos sabiam que mudanças estavam chegando, mas ninguém sabia exatamente quais. Primeiro, Rodrigo começou. Quero agradecer a todos vocês. Estes 3 meses foram intensos, de muito aprendizado mútuo. Eu aprendi sobre vocês, vocês aprenderam sobre mim, e espero que todos tenham aprendido algo sobre si mesmos. Ele clicou no controle remoto. Um organograma apareceu na tela. Estamos criando uma nova posição, gerente de desenvolvimento de equipe. Esta pessoa será responsável por treinamentos, mentoria e garantir que nossa cultura de respeito e crescimento seja mantida. É uma posição crucial para o futuro do departamento. Beatriz olhou para a tela. Era uma posição importante, provavelmente com salário similar ao que ela esperava quando sonhava com a gerência regional. Após cuidadosa consideração, Rodrigo continuou. Decidi oferecer esta posição a alguém que demonstrou crescimento excepcional nos últimos meses. Alguém que passou por transformação real e agora pode guiar outros em suas próprias jornadas de desenvolvimento. O coração de Beatriz acelerou. Não podia ser ela. Não depois de tudo. Não depois de como ela começara. Beatriz, Rodrigo a olhou diretamente. Você aceita esta posição? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todas as cabeças se viraram para ela. Beatriz sentiu lágrimas querendo escapar, mas assegurou. Não conseguia falar. Apenas assentiu vigorosamente. Bom. Parabéns. Você merece. Aplausos encheram a sala. Mas não eram aqueles aplausos educados e vazios. Eram genuínos. Pessoas que haviam testemunhado sua transformação, que haviam sido afetadas positivamente por ela nas últimas semanas, celebrando sinceramente. Marina se levantou e abraçou Beatriz. Ninguém merece mais que você. Depois da reunião, quando todos haviam saído, Rodrigo pediu que Beatriz ficasse. Como você está se sentindo? Chocada. Grata. Assustada. Ela sorriu entre lágrimas. Tudo ao mesmo tempo. Bons sentimentos para se ter. Significam que você entende a responsabilidade. Rodrigo se sentou, indicando que ela fizesse o mesmo. Beatriz, vou ser honesto. Quando te conheci naquele elevador, pensei que você era um caso perdido. Pensei que teria que te demitir eventualmente. Eu sei. Eu também achei isso. Mas você provou que eu estava errado. E estou feliz por isso. Porque agora você não é apenas uma boa profissional. Você é um exemplo. Você é prova viva de que pessoas podem mudar quando realmente querem. Eu não teria conseguido sem você. Sem a chance que você me deu. Eu dei a chance. Mas você fez o trabalho. Nunca esqueça isso. A mudança foi sua. O mérito é seu. Rodrigo abriu uma gaveta e tirou um envelope. Esta é sua nova descrição de cargo e contrato. Leia com calma. Temos uma semana para oficializar tudo. Beatriz pegou o envelope com mãos trementes. Posso perguntar algo? Sempre. Por que você criou esta posição? Foi por minha causa? Rodrigo sorriu. Sim e não. Eu sempre planejei criar algo assim. Mas você me mostrou como era necessário. E mais importante, me mostrou a pessoa certa para ocupá-la. Alguém que conhece os dois lados. Que sabe como é estar perdido e como é encontrar o caminho. Naquela noite, Beatriz ligou para sua mãe pela primeira vez em meses. Elas haviam se afastado ao longo dos anos, vítimas de orgulho ferido e palavras não ditas. Mãe, sou eu.
Beatriz? Está tudo bem? Está. Melhor que bem. Eu só queria dizer que estou orgulhosa de você. De como você trabalhou duro por mim quando eu era criança. E queria pedir desculpas por ter sido tão difícil nos últimos anos. Houve silêncio do outro lado. Depois, sua mãe começou a chorar suavemente. Filha, eu também sinto muito. Por não ter estado mais presente. Por ter deixado você se sentir sozinha. Elas conversaram por 2 horas. Rindo, chorando, curando feridas antigas. E Beatriz percebeu que sua transformação no trabalho estava transbordando para outras áreas de sua vida. Estava aprendendo a ser melhor não apenas como profissional, mas como pessoa. Na semana seguinte, ela assinou um novo contrato. Gerente de desenvolvimento de equipe. Salário excelente. Responsabilidades que a empolgavam e assustavam na medida certa. Seu primeiro projeto: criar um programa de mentoria onde supervisores experientes guiariam novos funcionários. Não apenas em habilidades técnicas, mas em desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, cultura organizacional. Quero que cada novo funcionário sinta que tem alguém do lado dele, ela explicou para Rodrigo ao apresentar o projeto. Quero que ninguém se sinta sozinho ou perdido como eu me senti tantas vezes. Perfeito. Aprove e implemente. Beatriz também começou a dar palestras mensais sobre crescimento pessoal, compartilhando sua história, sem esconder os erros, sem romantizar a dificuldade. Falando honestamente sobre como quase destruiu sua carreira, e como a chance que recebeu mudou tudo. Alguns funcionários a procuraram depois das palestras, confidenciando suas próprias lutas. E Beatriz, com paciência e empatia que não sabia que possuía, os guiou. Não com julgamento. Não com superioridade. Mas com compreensão genuína de quem já esteve no fundo e encontrou o caminho de volta. 6 meses após o incidente no elevador, Beatriz estava irreconhecível. Não fisicamente, mas em essência. A mulher que ridicularizava outros para se sentir superior havia se transformado em alguém que levava outros para que todos pudessem crescer juntos. Era uma segunda-feira de manhã quando aconteceu algo que faria o círculo se fechar completamente. Beatriz estava na copa quando viu um jovem entrar no escritório. Ele vestia roupas simples, tênis gastos, mochila velha nas costas. Era claramente o novo estagiário que chegaria naquela semana. Ele parecia perdido, olhando ao redor com nervosismo visível. Beatriz viu 2 funcionárias rirem discretamente, apontando para suas roupas. Viu um executivo passar por ele sem sequer um cumprimento. Viu o jovem encolher-se um pouco mais a cada segundo. Sem hesitar, Beatriz caminhou até ele com um sorriso caloroso. Você deve ser o novo estagiário. Bem-vindo. Eu sou Beatriz, gerente de desenvolvimento de equipe. O jovem a olhou surpreso. Sou sim. Me chamo, bem, pode me chamar de qualquer coisa. Eu sei que estou meio deslocado aqui. Nada disso. Você está exatamente onde deve estar. Venha, vou te mostrar tudo e apresentar o pessoal. Enquanto caminhava com ele pelo escritório, Beatriz lembrou-se de Rodrigo naquele elevador. Lembrou-se de como ela o tratara. E sentiu uma pontada de vergonha, mas também de gratidão. Porque aquela vergonha transformará em alguém que jamais deixaria outra pessoa se sentir assim. Estas são as roupas que tenho, o jovem disse timidamente. Ainda não consegui comprar roupas de escritório. Mas vou conseguir com o salário do estágio. Suas roupas estão ótimas. O que importa aqui não é o tecido que você veste, mas a pessoa que você é. E tenho certeza de que você é alguém especial. Os olhos do jovem brilharam. Ninguém nunca disse algo assim para mim. Pois acostume-se. Aqui, reconhecemos valor, não aparência. Naquela tarde, Rodrigo convocou Beatriz para uma conversa. Quando ela entrou em sua sala, ele estava sorrindo. Soube que você recebeu um novo estagiário hoje. Soube. Beatriz riu. Seus olhos em todos os lugares novamente. Sempre. E estou orgulhoso. Você tratou aquele jovem exatamente como eu gostaria que todos os funcionários fossem tratados. Com dignidade, respeito, calor humano. Aprendi com o melhor. Não, Rodrigo balançou a cabeça. Você aprendeu consigo mesma. Eu apenas te mostrei o espelho. Você decidiu não gostar do que viu e mudou. Esse foi todo você. Houve um silêncio confortável entre eles. Rodrigo, posso confessar algo? Claro.
Naquele dia no elevador, quando você entrou e eu ri de você, por um segundo, bem no fundo, eu sabia que estava errado. Senti aquele aperto no estômago. Mas escolhi ignorar. Escolhi continuar. E por que você acha que fez isso? Porque era mais fácil. Porque me dava aquela validação rápida e vazia. Porque era o padrão que eu havia construído ao longo de anos. E quebrar padrões é difícil. É difícil mesmo. Mas você quebrou. E agora está ajudando outros a quebrarem os deles. Isso é, bem, isso é legado, Beatriz. Isso é impacto real. Nos meses seguintes, o programa de mentoria de Beatriz floresceu. 12 mentores treinados, 25 mentorados ativos, feedback excepcionalmente positivo. A cultura do departamento mudará visivelmente. Menos fofocas. Mais colaboração. Menos competição destrutiva. Mais crescimento conjunto. Alberto, o presidente, a chamou pessoalmente para parabenizá-la. Não sei o que Rodrigo fez quando chegou aqui, mas a mudança é notável. E muito disso é mérito seu. Ele apenas me deu uma chance quando eu não merecia. E me ensinou que dar chances é o que líderes de verdade fazem. Um ano após o incidente do elevador, Beatriz estava dando uma palestra em uma conferência de RH. O tema: Transformação real no ambiente corporativo. Ela contou sua história completamente. O elevador, a humilhação, a vergonha, o processo de mudança, as dificuldades, as vitórias. Eu poderia ter sido demitida naquele dia, ela disse para uma plateia de 200 pessoas. E teria sido justo. Meu comportamento era inaceitável. Mas meu gerente viu algo que eu não via. Viu potencial sob a arrogância. Viu uma pessoa que poderia mudar se tivesse as ferramentas certas e a motivação certa. Ela fez uma pausa, olhando ao redor. E aqui está a verdade que quero que vocês levem. Ninguém é um caso perdido. Ninguém está além da redenção. Algumas pessoas só precisam de alguém que acredite nelas o suficiente para lhes dar uma chance real. Uma chance que vem com expectativas claras, consequências reais, mas também com apoio genuíno. Depois da palestra, uma jovem gerente a procurou. Eu sou aquela pessoa. A que humilha outros. A que faz piada das pessoas. E odeio quem me tornei, mas não sei como parar. Beatriz sorriu com compreensão. Você já deu o primeiro passo. Você reconheceu. Agora deixe-me ajudá-la com o segundo. Elas conversaram por 1 hora. Beatriz compartilhou recursos, técnicas, ofereceu mentoria gratuita. Porque ela entendia. Ela sabia exatamente como era estar presa em padrões destrutivos, querendo mudar mas não sabendo como. Naquela noite, enquanto dirigia para casa, Beatriz pensou em como sua vida havia mudado. Não apenas profissionalmente. Ela tinha amigos de verdade agora. Relacionamento reconstruído com a mãe. Paz interior que nunca imaginara possível. E mais importante, ela gostava da pessoa que via no espelho. Seu telefone tocou. Era uma mensagem de Rodrigo. Vi sua palestra no streaming. Estou orgulhoso. Você pegou sua segunda chance e construiu algo extraordinário com ela. Continue assim. Beatriz sorriu, lágrimas de gratidão nos olhos. Respondeu simplesmente: obrigada por não desistir de mim quando eu tinha desistido de mim mesma. A resposta veio segundos depois. Essa é a única coisa que líderes de verdade nunca fazem: desistir das pessoas. Você aprendeu isso bem. Agora vá e ensine outros. E foi exatamente isso que Beatriz fez. Não perfeitamente. Não sem tropeços ocasionais. Mas consistentemente, dia após dia, ela escolheu ser a pessoa que um dia precisou encontrar. Escolheu ser a chance que alguém lhe deu. Escolheu transformar sua maior vergonha em seu maior propósito. A funcionária que riu do fazendeiro no elevador lotado havia morrido naquele dia. E em seu lugar, nascerá alguém infinitamente melhor. Alguém que entendia que verdadeira força não vem de diminuir outros, mas de elevar a todos. Que sucesso real não se mede apenas em números e promoções, mas em vidas tocadas e pessoas ajudadas. E aquele fazendeiro, que agora era seu mentor e líder, havia ensinado a lição mais valiosa: todos merecem uma segunda chance. Porque dentro de cada pessoa difícil existe alguém esperando para florescer. Só precisa de terra fértil, água consistente e luz suficiente. Beatriz havia encontrado tudo isso. E agora, dedicava sua vida a fornecer o mesmo para outros.